8. Provas experimentais. A solução que acabamos de dar sobre os problemas da vida é baseada na mais rigorosa lógica. É conforme com as crenças dos maiores gênios da antiguidade, os ensinos de Sócrates, de Platão, de Orígenes. Está em concordância com as profundas doutrinas dos druidas, que depois de 20 séculos puderam ser reconstituídas pela história e hoje extasiam o espírito humano. Essa solução forma parte essencial das filosofias do Oriente e inspirou obras e atos sublimes. É nela que os gauleses encontravam a sua coragem indomável e aprendiam a desprezar a morte. Nos tempos modernos, ela foi acolhida por Jean Reynaud, Henri Martin, Esquiros, Pierre Lévros, Victor Hugo e etc. Entretanto, apesar do seu caráter absolutamente racional, apesar da autoridade das tradições em que repousa, essa solução seria qualificada de pura hipótese e levada ao domínio da imaginação se não pudéssemos firmá-la sobre uma base inabalável, sobre experiências diretas, sensíveis ao alcance de todos. O espírito humano, fatigado das teorias e dos sistemas, perante toda a afirmação nova reclama provas. Essas provas da existência da alma e sua imortalidade, o espiritualismo experimental nolas patenteia, materiais, evidentes. Bastará observar imparcial e seriamente, estudar com perseverança os fenômenos designados como espíritas, para nos convencermos da sua realidade e importância, para compreendermos as suas enormes consequências sob o ponto de vista das transformações sociais, visto trazer uma base positiva, um apoio sólido às leis morais, ao ideal da justiça, sem o que nenhuma civilização poderia desenvolver-se. As almas dos mortos se revelam aos entes humanos, manifestam sua presença, se entretêm conosco, nos iniciam nos mistérios das vidas renascentes, nos esplendores desse futuro que será o nosso. Eis aí um fato real, muito pouco conhecido e ainda menos contestado. As experiências do novo espiritualismo foram acolhidas com sarcasmos e todos os que, apesar disso, se ocuparam com ele foram escarnecidos, ridicularizados, considerados como loucos. Tal tem sido em todos os tempos o destino das ideias novas, o acolhimento reservado às grandes descobertas. Muitos consideram como trivial o fato da dança das mesas. Porém, as maiores leis do universo, as mais poderosas forças da natureza, não foram reveladas por um modo mais digno. Não foi devido às experiências com as rãs que se chegou a descobrir a eletricidade? A queda de uma maçã demonstrou a atração universal, a ebulição de uma panela patenteou a ação do vapor. Quanto ao fato de serem acunhados de loucos, os espíritas partilham a esse respeito a sorte de Salomão de Caus, de Harvey e muitos outros homens de gênio. Coisa digna de nota. A maior parte dos que criticam apaixonadamente esses fenômenos não os observou nem os estudou. E no número daqueles que os conhecem e afirmam a sua existência, contam-se os maiores sábios da época. Tais são, entre outros, na Inglaterra, William Crookes, membro da Sociedade Real de Londres, químico eminente, a quem se deve a descoberta da matéria radiante.
Russell Wallace, o êmulo de Darwin, Varley, engenheiro-chefe dos telégrafos, na América o jurisconsulto Edmonds, presidente do Senado. Na Alemanha, o ilustre astrônomo Zollner e os professores Ulrich Weber, Rechner, na Universidade de Leipzig, na França, Camille Flammarion, o Dr. Paul Gibier, discípulo de Pasteur, Vacquerier, Eugène Nuss, Cefalvet, etc. Na Itália, o célebre professor Lombroso, depois de ter por muito tempo contestado a possibilidade dos fatos espíritas, fez acerca deles um estudo e terminou reconhecendo publicamente a sua realidade. Setembro de 1891. Visto isso, digam agora de que lado estão as garantias de exame sério, de reflexão circunspecta. Aos que negavam o movimento da Terra, Galileu respondia: e, no entanto, ela se move. E Crookes, a propósito dos fatos espíritas: não digo que isso é possível, mas sim que é real. A verdade, a princípio qualificada de utopia, acaba sempre por prevalecer. Verificamos também que a atitude da imprensa a respeito desses fenômenos tem se modificado sensivelmente. Já não se zomba nem se ridiculariza. Percebe-se que há nisso alguma coisa de importante. Os grandes jornais parisienses, Le Rappel, Le Figaro, Le Gilbias, etc., publicam frequentemente artigos notáveis sobre o assunto. A doutrina do espiritualismo experimental se espalha no mundo com uma rapidez prodigiosa. Nos Estados Unidos da América do Norte, seus adeptos se contam por milhares. A Europa Ocidental está nele iniciada, e nos centros mais afastados, na Espanha, na Rússia, fundam-se sociedades de investigações, aparecem numerosas publicações. Acaba de ser fundada em Paris a Société de Recherches Psychiques, pelo professor Charles Richet e pelo coronel de Rochas, diretor da Escola Politécnica, a fim de estudar experimentalmente os fatos espíritas. Para a obtenção dos fenômenos psíquicos, é indispensável o concurso de certos indivíduos particularmente dotados. Os espíritos não podem agir sobre os corpos materiais e chocar os nossos sentidos sem uma provisão de fluido vital que retiram de certas pessoas, designada pelo nome de médiums. Todos têm, rudimentarmente, a mediunidade, a fim de a desenvolver pelo trabalho e exercício. A alma, na sua existência ultraterrestre, não está desprovida de forma. Tem um corpo fluídico, de matéria vaporosa quintessenciada, que reveste todas as aparências do corpo humano e que se denomina perispírito. O perispírito é pré-existente e sobrevive ao corpo material. É nele que se registram e se acumulam todas as suas aquisições intelectuais e lembranças. Constitui um organismo sutil e é por sua ação sobre o fluido vital dos médiuns que o espírito se manifesta aos entes humanos, faz ouvir pancadas, desloca objetos, corresponde-se conosco por sinais convencionais. Em certos casos, pode também tornar-se visível, tangível, produzir a escrita direta e etc. Todos esses fatos foram observados milhares de vezes
pelos sábios acima citados e por pessoas de todas as classes, de todas as idades e de todos os países. Provam-nos experimentalmente que existe em volta de nós um mundo invisível, povoado de almas que deixaram a terra, entre as quais se acham muitas das que conhecemos, amamos e às quais nos juntaremos algum dia. São elas que nos ensinam a filosofia consoladora e grandiosa de que esboçamos acima os traços principais. E note-se bem que essas manifestações, consideradas por tantos homens, sob o império de preconceitos acanhados, como estranhas, anormais, impossíveis, essas manifestações existiram sempre. Relações contínuas têm unido o mundo dos espíritos ao mundo dos encarnados. A história vem em nosso apoio. A aparição de Samuel a Saul, o gênio familiar de Sócrates, os de Tasso e de Jerônimo Cardan, as vozes de Joana d'Arc e muitos outros fatos análogos procedem das mesmas causas. Mas o que se considerava outrora como sobrenatural, hoje se apresenta com um caráter racional, como uma síntese de fatos regidos por leis rigorosas, cujo estudo faz despontar em nós uma convicção profunda e esclarecida. Esses fatos, vê-se bem, longe de serem desprezíveis, constituem uma das maiores revoluções intelectuais e morais que têm sido produzidas na história deste planeta. São a maior barreira que se pode opor ao materialismo. A certeza de revivermos além do túmulo, na plenitude de nossas faculdades e de nossa consciência, faz que a morte não mais cause temor. O conhecimento das situações felizes ou desgraçadas que couberam aos espíritos, por causa das suas boas ou más ações, oferece uma poderosa sanção moral. A perspectiva dos progressos infinitos, das conquistas intelectuais, que aguardam todos os seres e os conduzem para destinos comuns, deverá aproximar as criaturas, uni-las pelos laços fraternais. A doutrina do espiritualismo experimental é a única filosofia positiva que se adapta às necessidades morais da humanidade.